Silas Marner, de George Eliot. Publicado pela primeira vez em 1861, Silas Marner é um dos romances mais curtos da George Eliot, que era uma autora de obras gigantescas, como Middlemarch e Daniel Deronda. Marcado fortemente por uma seriedade moral que é bastante comum na obra da Eliot, Silas Marner nos conta a história desse personagem, do Silas, que é um tecelão, que passa por uma experiência dolorosa na sua juventude e, por causa disso, acaba saindo de onde ele morava e vai residir nessa comunidade de Havilow, onde ele vai exercer o seu ofício de tecelão, mas vai viver isolado, ainda que dentro dessa regiãozinha no interior da Inglaterra, nos primeiros anos do século XIX. Esse romance, para mim, se destaca por alguns pontos que eu quero ver se eu não esqueço de apontar aqui. Um dos primeiros é uma habilidade que quem ler vai notando e que a tradutora Julia Romeu conseguiu capturar até numa tradução. É uma habilidade reconhecida da George Eliot de reproduzir bem, de uma forma convincente, mas não caricata, a linguagem, a fala das pessoas comuns, especialmente as pessoas comuns do campo, as pessoas mais simples que vivem no campo. A gente percebe isso, não com aqueles clichês, né, que muitas vezes acabam em caricatura, de você simplesmente fazer aquela pessoa simples falar pronunciando mal as palavras. Não. Ela tem uma maneira de reproduzir essa fala da gente comum, da gente simples do campo, na própria estrutura das frases, na maneira como as estruturas das frases aparecem na linguagem dessas pessoas. E aí você nota o contraste quando você vê os personagens de uma classe mais alta dentro do livro, que tem alguns também, e você nota a diferença nessas falas. Mas não é caricata, é realmente uma habilidade da autora e que a tradutora conseguiu recapturar ao traduzir. Muito bom mesmo, a gente percebe isso, essa habilidade dela. Um segundo ponto seriam aqueles personagens inesquecíveis que estão aqui, aquelas figuras que ganharam meu coração de leitora. Além do próprio Silas, a gente também tem algumas figuras menores, mas que chamam a atenção da gente, que são bem construídas, como a Dolly Winthrop, que é uma jovem senhora, né? Uma senhora casada que mora naquela região de Havilow, que ganha destaque numa cena em que, depois que o Silas passa por uma experiência assim que deixa ele muito abalado, muito acabrunhado, aí ele começa a receber aquelas visitas de consolo, né? Que às vezes não consolam tanto assim, mas aí ele recebe a visita da Dolly Winthrop, né? E a gente gosta dela porque ela tem uma maneira assim muito simples, muito espontânea de praticar, né? Praticar a sua generosidade de coração, a sua solicitude com o próximo, que é muito simples, muito humilde, mas que é cativante. A Dolly foi uma das personagens que eu mais gostei aqui depois do Silas. A outra também que eu gostei muito foi a Priscilla Lammerter, que já é de uma das personagens da classe mais alta dentro do romance, né? Mas na primeira cena em que a Priscila aparece, que ela começa a falar, eu gostei imediatamente dela e eu fiquei achando que ela seria uma daquelas personagens que os escritores, especialmente as escritoras, eu acho, clássicas, colocavam nos seus romances por causa de todas as convenções e todo o bom comportamento, né? Que elas tinham que se preocupar, e com a reputação e tudo, mesmo enquanto escritoras. Aí as escritoras mulheres muitas vezes me parece que colocavam personagens tipo a Priscila para dizerem aquelas coisas assim, darem aquelas opiniões, né, fazerem aquelas tiradas nas frases que você fica pensando assim, será que não era isso que a autora pensava? Gostei muito da Priscila, muito mesmo. Pena que ela não seja a personagem principal aqui. A irmã dela, a Nancy, que aparece mais. Um outro ponto, e que é bastante notável, é digno de menção e é notável, já vou explicar por quê, é a visível simpatia que a George Eliot tem pelas pessoas que mantêm a sua fé, né?
que têm uma fé cristã, que a vivem da melhor forma que sabem, de acordo com as suas luzes. Isso fica bem óbvio em alguns momentos aqui. E isso é notável porque quem conhece a vida da autora sabe que a George Eliot, ela se afastou da igreja, ela se afastou da fé cristã. Mas ela não transformou essa perda de fé num anticristianismo militante, né? Ela conservou uma simpatia pelas pessoas que tinham uma crença que ela não tinha mais. E a gente nota essa simpatia, esse olhar assim afetuoso, generoso, né? Agradável, né? Simpático quando ela trata desses personagens. E para o final, duas coisas que eu acho que são bem marcantes aqui. Uma é uma impressão que eu tive muito forte do livro, que é como se a história, a forma como a autora dirige, como ela termina e tudo, a George Eliot estivesse nos mostrando que, às vezes, Deus nos tira alguma coisa que nós prezamos muito, mas que na verdade é inferior ao valor que nós damos e que não vai realmente nos fazer tão felizes assim, para nos dar algo que é realmente digno do nosso amor, que é infinitamente superior àquilo que nós perdemos. E eu falei da seriedade moral da autora, a gente tem aqui, como em todos os romances da Eliot, a gente tem um problema moral, né? Aí você vê os personagens exemplificando isso nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações, naquilo que eles não fazem, as racionalizações que a gente faz, né, diante dos nossos pecados, inclusive os pecados de omissão, aquele mal que é provocado muito mais por uma fraqueza moral do personagem do que propriamente por perversidade. Mas, novamente, estamos diante daquela verdade de que, mesmo um personagem que é fraco, uma pessoa que é fraca, ela pode fazer muito mal, ainda que ela não seja perversa. E, por último, uma coisa que o crítico Anthony Burgess observou sobre a George Eliot: as ações triviais têm consequências morais. E como disse o Burgess, essa verdade que aparece na George Eliot faz dela uma escritora muito moderna.